não sei o que houve e a câmera. Eu acho que é alguma coisa do aplicativo mesmo do Meet que de vez em quando faz isso. Ele automaticamente bloqueia a câmera aqui. Ontem pegou normalmente e hoje não está funcionando. Enfim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É, Para quem chegou depois, eu estava conversando aqui com o pessoal. Teve duas fichas, uma de sociologia e uma de. Aí chegou a Lana. Uma de filosofia e uma de sociologia. A de filosofia já faz mais tempo. Eu acredito que vocês já conseguiram responder. A de sociologia eu não sei se vocês já responderam ou não. Eu passei semana passada. Aí a proposta seria começar pela de filosofia, que já faz mais um tempo. Acredito que deu mais tempo para vocês responderem. E procurar saber de vocês se já responderam ou não a de sociologia. Se já responderam, aí a gente pode corrigir já na próxima aula. Se não, aí eu deixo o tempo da próxima aula para vocês responderem e a gente corrige na semana que vem. Aí eu preciso saber como é que estão aí nesse processo, se conseguiram responder ou não. Prof, eu não consegui, não. Eu estava Eu muito não na respondi, correria não. semana passada. Ah, eu não respondi a de sociologia, mas a de filosofia eu acho que eu respondi sim. Pronto, então Guilherme, José, Aline. Vamos fazer o seguinte então. A gente corrige agora a de filosofia. Essa aula das 10 a gente deixa então para esse tempo para vocês poderem ir dar uma olhada na ficha, começar a responder. E na semana que vem, aí a gente faz mais uma aula ao vivo. Então, nessa primeira aula ao vivo da semana que vem, a gente corrige a ficha de sociologia, beleza? Beleza, prof. Deixa eu projetar aqui minha tela para vocês e peguem aí a ficha para a gente responder junto a de filosofia. Eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Vocês me ajudando aí, lendo as questões, tentando responder, né? Sem vergonha. Vocês podem aí arriscar dar seus palpites nas questões. Tem umas questões é, bem simples, inclusive, mas sempre tem alguma coisa de interessante para a gente poder refletir a partir dela, tá bom? Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Pronto, massa. Eu que não estou conseguindo agora vê-los, né? Ver o chat e tal. Então, se alguém colocar alguma resposta no chat, algum colega fala no microfone aí, porque a partir de agora eu estou vendo só a ficha, tá? Então, teria alguém aí que já está disponível, já está acordado assim, já está disposto e poderia ler aí pra gente começar essa primeira questão. Preparando seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite, esse nome aí, encontrou numa carta de Flaubert esta frase: quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda não viera, houve um momento único na história entre Cícero e Marco Aurélio em que o homem ficou sozinho. Os deuses pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo cristão, e Roma não era o mundo. Mas no breve momento de solidão flagrado por Flaubert, o homem ocidental se viu livre da metafísica. E não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho no mundo que não domina e mal compreende? Sem o apoio e consolo de uma teologia. Qualquer teologia. Luiz Fernando Veríssimo, Banquete com os Deuses. Deixa rapidinho, desculpa. Eu só aceitar alguém que chegou aqui. E aí esse alguém já pega a olha quem é. Dona Meu Natália. amor. Acabou de chegar aí. Ela já vai nivelando aí a questão. Pronto, agora sim. Pode continuar. A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval cujo pressuposto é A. O antropocentrismo,
a valorização do homem como centro do universo e a crença no caráter divino da natureza humana. B. A escolástica, a busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. O panteísmo, a defesa da convivência harmônica de fé e razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina. O positivismo, submissão do homem aos dogmas. Desculpa. Saúde. O positivismo, submissão do homem aos dogmas instituídos pela Igreja e não questionamento das leis divinas. E por último, o teocentrismo, a concepção predominante na produção intelectual e artística medieval, que considera Deus o centro do universo. Eu marquei essa letra, a letra E. Olha aí, Guilherme já deu a sugestão dele. Então veja, a compreensão do mundo por meio da religião, né, é uma disposição, ou seja, é uma característica, é algo típico, é algo que é tradicional, né? E diante em que âmbito? Ela traduz o pensamento medieval. Mas o pressuposto disso é o quê? O porquê ela vê dessa maneira, o porquê a sua ótica é dessa forma. Então, uma das alternativas oferece a base desse tipo de pensamento. O nosso colega aí já citou a letra E, mas alguém respondeu a letra E ou alguma letra diferente? Marquei a letra E, prof, também. Pronto, massa. Sim, é a letra E, parabéns, a resposta é exata. O teocentrismo, ou seja, Deus, né, no centro de todas as concepções, é pensar o mundo, pensar o cosmos, pensar uma ética, pensar uma política, uma teoria do conhecimento, tendo Deus como centro de todas essas propostas filosóficas. Né? O professor Iris está dizendo para o senhor aceitar ela. Eu não sei se ela mandou a solicitação, se eu não viu. Deixa eu ver aqui, eu não tinha visto ainda não. Ô, professor, Chegou. Oi, o senhor colocou para gravar? coloquei pelo OBS, Ah, entendi. porque essa versão aqui geralmente só coloca para gravar quando é uma institucional ou quando é uma versão paga. Entendi. Aí essa daqui é limitada, de vez em quando dá até uns probleminhas, feito hoje mesmo que a câmera não tá querendo pegar. Vamos lá. Segunda questão, essa segunda questão é bem tranquila e curta também. Alguém poderia? A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais, Santo Agostinho, Bispo de Hipona e Boécio, autores de Confissões e Consolação da Filosofia, respectivamente. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi A. Sofística, B. Epicurista, C. Escolástica, D. Existencialista, E. Fenomenológica. Isso. Então, basicamente, ele quer saber qual foi a filosofia que predomina, o tipo de pensamento que predomina na Idade Média. Né? Apesar desse período aí de Santo Agostinho, Boécio ter sido um grande momento também, né? Onde ele recebe a influência platônica, mas qual foi o grande período de destaque aí da Idade Média? Eu coloquei letra C. Escolástica. Mais alguém? Coloquei C também. Excelente, perfeito. Né? A sofística lembra quem? Os sofistas, contemporâneo de Sócrates. A epicurista de Epicuro, que está aí no final da Idade Antiga, né, no helenismo, o existencialismo e a fenomenologia são correntes contemporâneas. Né? O existencialismo a gente tem aí como grande representante o Sartre e a fenomenologia começa com Husserl, já no século XX. Então a escolástica é esse grande momento, né, da filosofia medieval. Não tem um dos grandes representantes, o São Tomás de Aquino. Só que teve um outro momento muito importante também, que é esse aí que Santo Agostinho faz parte de uma influência platônica muito grande. Como era que se chamava esse momento, pessoal? Patrística.
Por quê? Porque os representantes eram os padres. Era uma época, exatamente, era uma época onde a predominância do fazer filosófico estava concentrado na mão da igreja, né? Dos padres. E a escolástica, por isso patrística. E a escolástica é justamente esse momento onde vai se abrindo as novas escolas, começa-se as grandes universidades, e aí vai descentralizando essa questão do fazer científico e filosófico, né? Essa aqui também é muito simples. Vamos lá, essa terceira. Quem poderia? Dentre as obras do filósofo escolástico São Tomás de Aquino, aquela que se tornou mais famosa, na qual são tratados todos os temas de ordem teológica e filosófica, desde as provas para a existência de Deus, a criação do mundo e do homem, até discussões sobre as virtudes, a ética e a política, Qual foi essa grande obra de Tomás de Aquino que teve maior relevância em em sua produção aí filosófica? Botei Suma Teológica, letra D. Também. A Suma contra O os Gentios. Guilherme, olha, da próxima vez eu respondo primeiro, porque senão vai parecer que eu só tô dizendo também porque tu tá falando. A Suma contra os Gentios é de São Tomás de Aquino e é uma grande obra, né? Mas a sua grande obra de destaque é a Suma Teológica, um pequeno livro de 3.000 páginas que fala sobre tudo e mais um pouco de teologia, filosofia e um monte de coisa, né? O Tratado Lógico Filosófico é de Wittgenstein, um filósofo da linguagem contemporâneo. A Crítica da Razão Pura é uma das grandes tratados de filosofia de Kant, né? E A Cidade de Deus é do Santo Agostinho, uma grande obra também. É a letra D mesmo? Sim, Suma Teológica. O quarto. Essa. Cadê? Isso. Vamos lá. E aí, alguém se dispõe? Ora, em todas as coisas ordenadas a um fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto não fosse dirigida ao porto. Ora, tem um homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modo diverso em vista do fim. O, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de, letra A, refrear os movimentos religiosos contestatórios, letra B, promover a atuação da sociedade civil na vida política, letra C, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, letra D, reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística, e letra E, dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. E aí, foi clara essa questão? Conseguiram entender, responder? Diz que tu botou ali. Ah, essa só porque eu não tive certeza. Fiquei em dúvida, prof. Marquei letra C, mas não sei se está correta. Você ficou em Também. dúvida entre a qual? C, letra C. Não, você marcou a letra C, mas ficou em dúvida entre a qual alternativa? Entre todas. Ah, eu marquei a letra C. Porque, não foi dúvida, foi porque ele me deixou bastante pensativa. Aí sempre que eu fico pensativa, eu boto interrogação do lado, para eu lembrar. Que foi meio complicada para mim. Entendi. Então vamos destrinchar ela aqui. Primeira coisa que é interessante a gente entender. É um texto sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um aristotélico, né? Vocês lembram, né? Que ele recupera muito de Aristóteles. E por que eu estou falando isso? Porque ele vai ter essa concepção de causa primeira e de causa final.
essa questão teleológica de finalidade. Então, quando a palavra fim aparece aqui, uma coisa que tem que se ter muito clara, deixa eu ver, eu não sei se chegou alguém ou foi impressão minha. Deixa eu ter uma zoadinha. Quando se tem ali a palavra fim, é preciso se ter claro que o fim aqui é de finalidade, de meta, de onde se quer chegar. Então, todas as coisas ordenadas a um fim, ou seja, um objetivo, uma finalidade. Lembra que Aristóteles e Santo Tomás de Aquino reforçam essa questão, que tudo tem um fim. É preciso haver um dirigente, né? Alguém que conduza a essa finalidade, pelo qual ela atinja, né, esse objetivo. Pelo impulso dos ventos contrários, não chegariam ao fim o destino se, por indústria, o piloto não fosse dirigido ao porto. Um barco à deriva, sem alguém que o conduza, ele nunca vai chegar ao fim, à sua finalidade. Ora, tem o homem um fim, ou seja, nós, cada um de nós, temos uma finalidade, né, para a qual se ordena toda a vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modo diverso à vista de um fim, o que é próprio da diversidade dos esforços das ações humanas comprovam, né? Portanto, precisa um homem de um dirigente para o fim. O que é que ele quer dizer aí? Ele está justificando a monarquia. Porque é preciso que um governe, o monarca, ou seja, um que dirige esse princípio, a arqué. A arqué é ordem, né? Então, o monarca é aquele que ordena, é aquele que organiza, que está à frente do todo. Por que ele justifica a monarquia? Porque é preciso, para o Estado chegar a atingir a sua finalidade, que tenha um que conduza. No entanto, essa condução, né, ela deve ser feita visando que sentido? Né? Porque ele está justificando a monarquia aqui. O objetivo é refrear os movimentos religiosos contestatórios. Veja, ele era um religioso, né? Então, talvez o objetivo não seja bem refrear movimentos religiosos. Promover a atuação da sociedade civil na vida política, não, porque ele quer justificar justamente a monarquia. Ele diz, ó, se todo mundo, cada um, for querer fazer segundo a sua vontade, cada um vai por um caminho e vira um caos. Então é preciso que tenha um que organize, né, para todos. A letra C diz o seguinte, ó, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum? Sim, correto, perfeito. Por quê? Justamente ao unir a sociedade visando um bem que seja para todos, né, as pessoas elas não vão se dispersar. O monarca ela tem essa função. Ele não pode ser um governo autoritário, né, como o típico dos governos absolutistas que tem a concentração do poder e usa isso como um autoritarismo. Não, né? O governo de um só é justificado na medida em que ele visa o bem de todos, certo? Porque aí entra em questão uma política que leva em conta as virtudes da lei divina, certo? Então, a letra correta seria a C. Deu para ficar mais claro ou não? Deu sim, prof. Tá. Caso fique alguma dúvida, não entendeu direito, pode falar. Ou se eu expliquei e ficou confuso, é só falar. Vamos à quinta. Alguém aí poderia ler? Quinta aí falando sobre a questão do problema do mal em Santo Agostinho. Eu leio, prof. Pronto. E aí? Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfemias,
como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males, pois, sendo ele fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Para Agostinho, nada se deve atribuir a Deus a origem do mal, porque, letra A, o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Letra B, o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. C, Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má. D, por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. E, Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Então temos aí uma questão sobre o problema do mal, e aí por que Agostinho diz, né, que não se deve atribuir a origem do mal a Deus? No fundo essa é a questão, e aí como é que vocês responderam? Eu botei letra D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto ao mal. Mais alguém? Acho que é. Ah, é? Eu coloquei B, professor. B. Eu coloquei B também. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. Olha aí, nós temos opiniões diferentes aqui. Vamos resolver esse impasse aqui. Veja bem. Por que Deus não pode ter criado o mal? A letra A diz o seguinte, ó, o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Dentro da visão de Agostinho, isso não pode ser, né? Porque Deus é primeiro, é causa primeira, quer dizer, esse termo causa primeira é mais Tomás de Aquino, né? Mas Deus é a origem de todas as coisas. E ele, através dele, todas as coisas têm origem. Então há uma concepção de uma criação ex nihilo. Do nada, Deus fez tudo. A grande questão é, se foi Deus que deu origem a todas as coisas, e se o mal existe, então foi Deus que criou o mal, e por que Deus sendo bom, Deus criou o mal? Então essa era a grande questão e a grande acusação que Agostinho se propõe a rebater e a defender, né? A primeira a gente pode eliminar, porque o mal não poderia ser anterior a Deus, senão quem seria o Deus seria o mal, né? Então Deus é que dá origem a todas as coisas, mas ainda fica um impasse. A B, ela vai dizer assim, ó, o mal, princípio ontológico, independe de Deus. Veja, para Agostinho, o mal não é um ente, não é uma coisa. O mal para ele é moral. Se eu digo que o mal é ontológico, ele tem consistência, ele tem ser, ele tem substância. E tudo aquilo que tem ser, que tem substância, que é ontológico, é criação divina. E aí ele seria criado por Deus. E eu não poderia dizer que ele independe de Deus, porque se Deus é fonte originária de todas as coisas, tudo que existe, existe em Deus. Tudo que é ontológico, tudo que tem substância, tudo que é, existe, né? A partir de um ser que é necessário. É até uma questão interessante, né? Veja, eu e você somos seres necessários. Não, Por quê? porque se comparar a gente com a imensidão do universo, a gente não é nada, professor. Existe a concepção de um ser que é necessário e de seres que são contingentes. O que é contingente? É aquilo que pode ser e poderia não ser. Eu poderia ter existido ou não. O universo iria funcionar do mesmo jeito. O que é um ser necessário? É que para uma coisa existir, necessariamente ele tem que existir. E todas as coisas, a existência de todas as coisas depende dele. Então, se o mal fosse ontológico,
ele não poderia ser independente de Deus, ele ia existir em Deus, seria criado por Deus. Mas aí é um problema, porque se ele fosse ontológico e se fosse uma criação divina, como é que Deus poderia criar o mal? Né? E aí continuaria um problema. Então, para Agostinho, o mal não é ontológico, o mal é moral. Porque o mal vem de quê? O mal vem da liberdade humana, do livre-arbítrio humano, de poder escolher por Deus ou poder se afastar de Deus. Né? O mal seria a ausência do bem. E na medida que eu me afasto do bem, eu incorro no mal, como consequência disso. Então, para ele, o mal não é ontológico, é moral. E aí eu elimino a letra B. Gente, está clara essa explicação? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Qualquer dúvida, vocês falem, por favor. Tá? Letra C. Deus transforma a matéria, que é, por natureza, má. Também não pode ser nesse sentido. Né? Deus não iria criar o mal. Por ser bom, Deus não pode criar o que é lhe oposto, o mal. Nesse sentido, aí, a alternativa correta seria a letra D. Porque aí diz assim, ó, Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. É como se o bem e o mal existissem, Deus está à parte deles dois e Deus fica apenas controlando o bem, o mal, administrando, né, para que haja um equilíbrio entre a bondade e a maldade. O que aí não faria sentido dentro dessa concepção de Deus a partir de Agostinho. Então, a letra correta seria a alternativa correta seria a letra D. Beleza? Gente, mais uma vez repito, caso não tenha ficado claro, caso qualquer dúvida é só vocês falarem. Vamos à sexta questão. E aí, alguém pode? Vocês estão por aí? Lê aí, Gui. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. E aí, galera? O que é que vocês responderam? Letra C. Razão certo. E aí, quem não respondeu ainda, dá uma olhadinha aí. Quem já respondeu? Coloquei B, prof. D. B. É de bola. A, B de bola. Mais alguém tem alguma opinião diferente? C. Vejam, a partir da citação, né, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Então ele vai dizer que a razão natural ela alcança a verdade, ela tem a capacidade de conhecer, né? Por exemplo,
que Deus existe? A gente consegue pela razão natural, pela nossa faculdade de pensar, do raciocínio, a racionalidade humana, né? Só que Deus, ele é tão complexo, grande, né? E de certa forma misterioso, no sentido de que a gente não consegue compreender em sua totalidade. A nossa razão é limitada e Deus é ilimitado. Então a gente tem coisas que a gente não consegue compreender, como por exemplo o mistério da Santíssima Trindade. Como é que pode Deus ser três em um, né? Ser três pessoas em um só Deus. Então isso é revelado por Deus, mas a gente não compreende. A gente sabe porque Deus nos revela. Mas apesar da nossa razão ser limitada e não alcançar esses mistérios, ela consegue compreender muita coisa, né? E nós fizemos grandes descobertas já através da capacidade da razão. E aí, nesse sentido, a alternativa correta, de fato, é a letra C. Mesmo limitada, a razão é capaz de alcançar certas verdades por meios naturais, né? Pela filosofia, pela ciência, pela capacidade do pensar, nós conseguimos alcançar verdades, produzir conhecimento, apesar dessa limitação, tá? Então, é o que fica meio que expresso no texto. O ser humano, a B diz assim, né? O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus concede. Aí é que tá. Tem coisas que sim, né? Ele vai dizer que tem coisas de fato que só pela revelação conseguimos alcançar. Como, por exemplo, ele citou aí o dogma da Santíssima Trindade. Mas há coisas que, pelo esforço da razão, nós conseguimos. Algumas verdades, sim. Por exemplo, a existência de Deus. Tudo ok? Conseguiu compreender? Posso? Ok, prof. Vamos aí para a próxima. Essa é curtinha e simples também. Só vou chamar a atenção no final para um detalhe, mas ela é muito Foi simples. que letra, professor, a sexta? Oi? Foi que letra a sexta? C. Letra C. Mesmo a razão sendo limitada, a razão é capaz de alcançar a verdade por meios naturais. Certo? Mesmo nós não conhecemos, Beleza. mesmo não conseguindo conhecer a tudo, né? Nós temos limitações, mas conseguimos conhecer muitas coisas pelo esforço da razão, pela nossa capacidade racional. Vamos à sétima questão. E aí, quem pode? Eu leio, prof. Vai. Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias platônicas dos gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade de Deus, existindo na mente divina. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no período da história da filosofia. Letra A, pré-socrático. Letra B, antigo. Letra C, medieval. As outras eu não... letra D, moderno. E letra E, contemporâneo. Doce essa, né? E aí? C, né? Medieval. É muito simples. E aqui fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Veja, a gente acabou de estudar o conteúdo de filosofia medieval, estamos vendo uma ficha de filosofia medieval e aí tudo vai levar a dar-nos a entender esse contexto, né? Mas se de repente, por exemplo, a prova do Enem tem lá ciências humanas, mas ela não tem uma sequência, né, de disciplinas, então aparece uma questão de filosofia aqui, outra ali, né, misturada com tantas outras disciplinas onde não está dada ali, né? Então, se ela está num contexto diferente, se ela está solta dentro de um contexto, então a gente tem que
prestar bem atenção, né? Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias platônicas ou os gêneros aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade de Deus, existindo na mente divina. Ou seja, qual é a filosofia que faz essa recuperação da, da filosofia platônica e aristotélica, mas que atribui isso, né, à questão divina, né, a uma vontade divina? Então, eu preciso estar ligado, né, nesse contexto da filosofia medieval, entender por que essa questão, num contexto onde ela esteja solta, entre outras, não exatamente uma ficha só de filosofia medieval, talvez isso possa confundir. É só ler direitinho, lembrar do contexto, que aí fica fácil. Oitava questão. Quem pode aí? Natália. Por livre e espontânea votação, Natália, você foi escolhida. Tá certo. Dá pra escutar direitinho ou o ventilador tá atrapalhando? Dá pra escutar. A filosofia de Agostinho, 354-430, é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino, que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho representa muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. A assinada alternativa é que apresenta corretamente uma dessas diferenças. Então, o que é que distingue aí Agostinho de Platão? A gente sabe que Platão Agostinho recupera a filosofia platônica. Agostinho não leu diretamente Platão, ele leu Platão através dos neoplatônicos, aqueles continuadores da filosofia de Platão, Porfírio, Boécio, Plotino, né, sobretudo aqueles que estavam, né, de influência mais cristã. E apesar de haver coisas em comum, né, apesar de haver essa influência, muitas coisas são distintas, né? E aí, qual dessas alternativas apresenta melhor essa distinção entre os dois? Botei letra D. Coloquei letra D também. Eu também. Pronto. Alguém colocou alguma diferente? Não. A alternativa correta, sim, é a letra D. Muito bem. Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência. A alma conhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. E aí tem duas coisas que vai influenciar Platão: a sua própria teoria do conhecimento e uma certa espiritualidade da época, o orfismo, né, que ainda influenciou um pouco Platão. O orfismo é meio que o espiritismo hoje, que acredita nessa questão que a alma vai passando, né, por vários corpos, várias vidas e tal. E a sua própria epistemologia vai dizer o quê? A gente contemplou as ideias antes. Anteriormente, as ideias foram contempladas. Só que por um certo castigo, a gente caiu no corpo. E ao cair no corpo, nessa realidade, no âmbito da que estamos, é como se a gente tivesse esquecido de tudo. E todo conhecimento que a gente adquire aqui não é nenhuma novidade. Na verdade, a gente está rememorando, lembrando aquilo que antes a gente contemplou já no mundo das ideias. E isso seria a reminiscência. Só que Agostinho é um cristão, né? E aí essas teorias, tanto a mais espiritual como a mais filosófica, epistemológica, vai contradizer essa noção do cristianismo, né? A gente não teve vida anterior e a vida posterior seria a eternidade com Deus. Então,
todo conhecimento é fruto da iluminação divina. É Deus que nos dá a graça de conhecer. E aí a letra D seria a correta. Vamos aí já na reta final, só rapidinho, né? Faltam 2 questões. Vamos ler rapidinho para a gente encerrar. O que importa? Deixa eu até colocar o carregador aqui. Tá certo. Veja só, para adiantar, né? Na Idade Média se considerava que o ser humano podia alcançar a verdade por meio da fé e também por meio da razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso, a igreja, e o poder secular, às vezes tido também como temporal, viu? Às vezes quando tiver poder temporal e poder espiritual, é essa relação também. Igreja espiritual, poder temporal, Estado. Mantinham relacionamento político tenso e difícil. O filósofo Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada a conciliar fé e razão, bem como igreja e Estado, ou poder espiritual e temporal, como já falei. De acordo com as ideias desse filósofo, A. O Estado deve subordinar-se à igreja. B. A igreja e o Estado são mutuamente incompatíveis. C. A igreja e o Estado devem fundir-se numa só entidade. D. A igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis. E. A igreja deve subordinar-se ao Estado. Qual das alternativas representa melhor a ideia de Tomás de Aquino sobre a relação igreja e Estado? Acho que é a D. Letra A. Coloquei D. Temos letra D e letra A, né, como resposta. Veja, assim como ele tenta conciliar fé e razão, né, onde fé necessária é importante para a razão como uma razão para a fé, ele vai tentar também conciliar, né, dizer que em certa medida eles são conciliáveis. Né? Não se trata do Estado estar diretamente subordinado à igreja ou a igreja ao Estado. Né? As pessoas elas devem seguir a política. Veja que ele, na questão acima, a gente viu ele defendendo, né, a monarquia para o bem comum. Né? Então, as pessoas devem seguir as orientações do Estado, mas essas orientações do Estado, o que não pode é sobrepor a orientação da igreja. Então, o rei deve reger as leis do Estado conforme as leis divinas. Isso não necessariamente quer dizer que a igreja deve interferir no Estado, mas quer dizer que, por exemplo, se o Estado autoriza uma lei, a gente deve obedecer às leis do Estado. Mas se ele promove alguma lei que é contrária à fé da igreja, então, nesse sentido, a gente poderia desobedecer o Estado. Meio que o Estado deveria estar em comunhão com a fé. Né? As leis dos homens devem estar em comunhão com as leis de Deus. Mas isso não quer dizer que uma tenha que interferir diretamente na outra. E aí, a alternativa correta seria a letra D. Ele tenta, de certa forma, Professor, conciliar. Oi. mas eu não entendi bem, porque o senhor falou que a lei divina ela é soberana à lei positiva, que seria a lei dos homens. Sim. Aí o senhor disse aí que se a lei dos homens infringiu a lei divina, a gente pode escolher não seguir
essa lei dos homens, porque a lei divina vai ser soberana a ela. Isso não seria uma forma de a igreja, de o Estado se subordinar à igreja, ou seja, a igreja é maior do que o Estado, as leis divinas são maiores que as leis positivas. Que as leis divinas são maiores, sim, por quê? Aí um forte teocentrismo. Então Deus ele está acima de tudo, né? Pode um homem ser soberano a Deus? Não. Mas não necessariamente os padres, os bispos, devem estar se envolvendo diretamente ou dando ordens ao rei, entende? Então a igreja ela não deve estar interferindo diretamente na política. Mas, se, por exemplo, né, a igreja diz não matar, e aí o rei autoriza, estou citando um exemplo, certo? Só bem, assim, bem simplório. E o rei diz que pode. Então, você vai matar porque o rei disse que pode? Não. Você vai obedecer à igreja. Isso não quer dizer que você vá revolucionar, fazer alguma coisa em relação ao Estado. A igreja ela não deve interferir diretamente. Os padres, o Papa não vai chegar lá e dizer o que é que o rei tem que fazer. Nem vice-versa, né? Cada um vai trabalhando autonomamente. No entanto, se por acaso, né, alguma orientação do rei contrariar a fé cristã, então nesse momento, nesse caso específico, não se deve obediência a ele. Então, claro que a lei divina é maior do que a lei dos homens. Mas enquanto esfera espiritual e temporal, uma não precisa estar determinando o que a outra faz, mas elas precisam tentar o máximo possível se conciliar em Tomás de Aquino. A gente sabe que na prática aconteceu muito disso, né? A igreja interferindo diretamente no Estado e o Estado interferindo diretamente na igreja. Ficou mais claro ou não? Conseguiu Ficou. entender? Gente, vocês têm Ficou, Oi? ficou claro, sim. Pronto. Vocês têm outra aula ao vivo agora ou não? Só tem uma questão, mas já passaram. Parece que é ao Creio que vivo. não. No cronograma de Tem, aula, tem de português agora. Eita, poxa. Então, Que é de Bora, não português, sei. né? Sim, Mas deixa eu ela ver. não botou o link ainda não, dá pra fazer essa 10ª. então vamos rapidinho fazer a 10ª aqui. Ela coloca no WhatsApp. Vamos fazer rapidinho essa daqui. Texto 1. Presta bem atenção. Anaxímenes de Mileto diz que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Que o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e, quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedra. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Com parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os Júnios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Os filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... O que é que a questão quer saber aqui? Eles
estão apresentando opiniões diferentes, divergentes. No entanto, há algo em comum entre os dois, entre o pré-socrático e entre o filósofo medieval. O que há em comum? A. Eram baseadas nas ciências da natureza. B. Refutavam as teorias dos filósofos da religião. C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. D. Postulavam um princípio originário para o mundo. E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Letra D, eu botei. Mais alguém? Rapidinho. D também. Pronto, veja. Era baseado nas ciências da natureza? Não, né? Refutava as teorias dos filósofos da religião? Não pode ser, porque Basílio era um filósofo da religião. Tinham origem nos mitos? Não, era justamente o contrário. Era uma proposta racional. Então, o que é que eles faziam? O que é que eles tinham de em comum? De diferentes maneiras, diferentes argumentos postulavam um princípio originário para o mundo, certo? Então, letra E também não, porque Deus, como princípio de todas as coisas, é apenas um deles, e não dos dois. Tá ok? Então, gente, na próxima aula, a aula das 10, vocês peguem a ficha de sociologia para responder, e na próxima semana a gente corrige, tá bom? Na aula de sociologia a gente corrige a ficha de sociologia. Então não vai ser ao vivo não, a próxima aula não. Porque como vocês não responderam ainda, eu prefiro que vocês respondam logo Ah, beleza. pra gente corrigir na semana que vem. Senão não vai ser uma correção, né? A gente vai estar respondendo na hora. Então vocês se esforcem para responder nessa próxima aula das 10. E na aula da semana que vem aí a gente faz ao vivo. A aula de sociologia, porque aí a gente vai fazendo a correção da ficha, já que vocês não responderam ainda. Tá bom? Beleza. Tá bom? Então, gente, até Tchau, mais. professor. Obrigado aí pela colaboração. Beleza, pela professor. participação. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Tá certo, prof. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, tchau.